Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E ele disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Versículo 19 novamente. E ele disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Amém? Amém. A igreja pode se sentar? Pedi ao Senhor ontem à noite que colocasse uma palavra no meu coração para que eu pudesse estar transmitindo para a igreja nessa manhã. E ontem à noite nós fomos no culto e durante o culto o Senhor começou a me dar essa palavra. Durante o culto nós fomos ali cooperar na casa de uma irmã e o Senhor foi dando essa palavra durante o culto. E eu falei: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor jamais nos desampara. Às vezes a gente vem querendo ouvir algo, mas o Senhor tem outra coisa para falar conosco. Às vezes a gente vem com uma petição, mas o Senhor tem outra coisa para falar conosco. Às vezes a gente fala: Senhor, nos abençoa nessa manhã, mas às vezes o Senhor quer nos exortar nessa manhã. A gente fala: Senhor, muda aquela situação, mas o Senhor tem outra coisa para falar conosco. Nessa noite eu sei que o Senhor tem uma palavra direta ao seu coração. Aleluia. Toda palavra que sai da boca de Deus, ela sai e produz o efeito na qual ela foi enviada. Nenhuma palavra de Deus, ela é em vão. Nada. Toda palavra, ela produz o fruto perfeito de Deus. E eu orava ao Senhor, e a irmã Vera falou e confirmou tudo ao meu coração. Eu falei: obrigado, Deus. Porque a gente analisando a vida de Jesus, analisando todo o seu ministério, a gente vai perceber que a nossa vida é somente a continuidade daquilo que Jesus começou. O nosso ministério, a nossa vida é somente uma continuação daquilo que Jesus iniciou. Porque quando Jesus ele vai subir aos céus, ele fala assim: olha, a vocês eu dou meu poder. Vocês vão expulsar demônios como eu fiz. Vocês vão pregar a palavra como eu preguei. Vocês vão viver como eu vivi. Vocês vão ser santos como eu fui. Amém. Glória a Deus. Ou seja, tudo aquilo que Jesus iniciou, eu e você somos a continuidade disso. É verdade. Somos a continuidade do ministério de Cristo na terra. Olha que responsabilidade que nós temos. Olha que responsabilidade que o Senhor entregou na minha e na sua vida. Continuar aquilo que Ele começou. Será que nós estamos entendendo isso? Será que nós temos vivido isso? A Bíblia fala que Jesus está passando no mar da Galileia. E passando por ali, Jesus encontra dois irmãos que estão ali com as suas redes, talvez voltando de uma pesca, arrumando ela, limpando ela. A Bíblia fala que Jesus, passando, olha bem para Pedro e seu irmão e fala: Pedro, vinde após mim, Pedro. Vem após mim. E há um segredo aqui, porque Pedro tinha uma vida, Pedro tinha uma rotina. Não era só pescar, Pedro tinha um conforto familiar. Pedro estava perto da sua família. Pedro estava perto da sua zona de conforto. Eu imagino que a vida de Pedro era chegar de manhã, fazer a sua pesca, tirava ali seus peixes, separava uma parte para a família, vendia, estava perto da sua casa, perto da sua parentela. E aí quando Jesus chega e fala assim: Pedro, vinde após mim, Pedro. Não era somente um convite que Jesus estava falando, não era somente a simples palavra de Jesus. Jesus estava falando no contexto. E ele falava assim: olha, Pedro, abandona essa sua zona de conforto, Pedro. Abandona esse lugar de paz, esse lugar de segurança seu. Porque eu e você temos um lugar de paz, temos um lugar de segurança. Talvez esse lugar de paz seja a tua casa, que num dia ruim você chega na tua casa, você chega do trabalho e a tua casa é o teu lugar de paz. Talvez você chegue de um dia ruim e a igreja é o teu lugar de paz.
E o Senhor falando para Pedro, fala: Pedro, deixa tudo isso, Pedro. Abandona esse teu conforto. Abandona, o seu conforto na tua casa é bom, mas abandona tudo isso e vem após mim. E o que Jesus está falando aqui, olha, Pedro, vem após mim, vem depois de mim. Não é para você andar na minha frente, é para você andar atrás de mim. É para você andar atrás de mim. O problema nosso hoje é que às vezes a gente quer tomar a frente de Jesus em algumas decisões. Mas o chamado de Jesus para Pedro foi: Pedro, você vai seguir as minhas pegadas. Aonde eu andar, você vai andar atrás de mim. O que eu fazer, você vai fazer atrás de mim. O nosso problema é que às vezes a gente quer tomar a frente, como Naamã, a gente fala: o profeta tem que estender a mão, o profeta tem que colocar a mão na minha cabeça e falar assim, assim, assim. Mas não é assim que Deus trabalha. Se o Senhor não confirmar, não falar 3 vezes de maneira diferente, eu não vou fazer. O Senhor só está falando: vem atrás de mim, me segue. Aquilo que eu fiz você vai fazer também. Anda nas minhas pegadas, porque eu vou te ensinar. Louvado seja Deus. A segunda coisa que o Senhor fala para Pedro é: Pedro, eu vou te fazer pescador de homem, Pedro. Até hoje você cuidou de peixe. Até hoje você cuidou do seu eu, do seu interesse. Mas a partir de agora você vai cuidar do teu próximo. Até agora você fez a tua vontade. Até agora você andou como você quis. Mas a partir de agora você vai cuidar do teu irmão. As noites tranquilas que você tinha de sono, agora você não vai ter mais, porque você vai passar noites em claro, orando. Você vai passar noites em claro, jejuando. A tua vida vai ser para resgate de outras pessoas. Amém. Aleluia. Se a gente entendesse isso, se a igreja em geral entendesse isso, que esse chamado não se limita somente à vida de Pedro, na vida de seu irmão, na vida de Tiago, na vida de João. Esse chamado é para mim e para você. Aleluia. É abandonar nossa zona de conforto, é abandonar o nosso lugar de paz muitas vezes, para fazer a vontade dele. É verdade. Talvez ali o comércio de peixe para Pedro dava lucro, e agora o Senhor está falando: Pedro, abandona isso. Você não vai ter a mesma renda, mas eu vou te sustentar. Você não vai ter a mesma segurança, mas eu vou prover o teu alimento, eu vou prover a tua veste. E aí Pedro, sem pensar, a Bíblia diz no verso 20 que sem pensar, eles deixam tudo. Deixa a rede, deixa o barco, deixa a casa, abandona os amigos, abandona a parentela e vai. E esse ir de Pedro me chamou a atenção, porque ele não pensa, ele vai. Sabe por que Pedro vai? Porque quem chamou ele era muito maior que ele. Aleluia. Quem chamou ele era maior do que ele. Quem chamou você é muito maior do que você. Glória a Deus. A tua chamada é maior que você. A tua vida ministerial é muito maior do que você. É por isso que quando Jesus te chamou, você foi. Porque é maior que você. Até aquele momento as pessoas só viam Pedro como um pescador. Mas Jesus viu Pedro como um pregador do Evangelho. Até aquele momento só viam Pedro como um simples pescador. E talvez quando Jesus chama Pedro, ninguém entendeu como Jesus vai chamar um pescador. Mas o interessante é que Jesus não vê como o homem vê. Aleluia. O interessante é que o Senhor, quando chama alguém, Ele não vê a sua classe social, Ele não vê isso. Ele não vê a tua roupa, Ele não vê como você se veste. O Senhor, quando chama alguém, Ele olha primeiro para o coração. O Senhor olha primeiro para dentro. É por isso que Ele escolheu Davi. Os irmãos falavam: por que Davi é o menor? Mas o Senhor viu dentro. Porque José é o mais novo, mas o Senhor viu dentro. É por isso que ninguém entende a sua chamada, a sua vida. E até te acusam e apontam o dedo e falam: olha, por que ele? Por que ela? Mas é porque o Senhor viu além. Talvez as pessoas te viram como um simples pescador, mas o Senhor te viu como uma pregadora, como um pregador. Glória a Deus. O Senhor viu que através da tua vida pessoas poderiam ser salvas. Aleluia. E o interessante é que se a gente
acompanhar a vida de Pedro após a chamada de Jesus, a gente vai ver que o primeiro fato que acontece é que a sua sogra fica enferma. A sogra de Pedro fica com febre. Por quê? Porque depois da chamada de Pedro, o Senhor precisava ensinar algumas coisas para ele. Às vezes a gente pensa que após começar a oração, as coisas vão acontecer da noite para o dia. Às vezes a gente pensa que se o Senhor nos chamou, as coisas têm que acontecer para amanhã. Mas após a chamada de Deus, há um período que o Senhor nos ensina. Há um período que a gente precisa sentar para aprender. Isso é difícil, porque às vezes a gente não quer ouvir, às vezes a gente não quer aprender. Às vezes a gente acha que sabe demais. Mas o Senhor fala para nós nessa manhã, olha, a gente precisa ouvir mais. A gente precisa aprender mais. Às vezes a gente está tão agitado na nossa correria do dia a dia que não tem tempo para sentar e ouvir. Mas nessa manhã o Senhor quer nos ensinar algumas coisas. A Bíblia fala que a primeira coisa foi a enfermidade da sogra de Pedro. E por quê? Porque dentro da família de Pedro era um lugar que ele encontrava paz. Mas foi só Jesus chamar ele para o ministério que a sogra ficou enferma. Porque a primeira lição que o Senhor dá para Pedro é: Pedro, a chamada não vai ser fácil. Mas olha aqui, eu vou curar tua sogra, porque a partir de agora você vai aprender a depender de mim. A partir do momento que o Senhor te chamou, não é mais você, agora você depende dele. Agora não é mais o teu interesse, é o interesse dele. Talvez Pedro se perguntava a Deus: mas quando eu vou começar a resgatar homens, como eu vou começar a exercer o meu chamado? Sabe quando que Pedro foi começar a exercer o seu chamado efetivo? 3 anos depois da chamada. 3 anos depois. 3 anos depois do Senhor chamá-lo. E às vezes você fica se perguntando: Deus, que demora. Meu Pai, que demora. O Senhor falou que ia entrar com providência e não entrou ainda, que demora. Mas há um tempo determinado para todas as coisas. 3 anos demorou para Pedro aprender. Davi foi chamado novinho, mas ele começou a exercer o seu ministério já velho. José foi chamado novinho quando o Senhor deu sonho a ele, mas ele só foi exercer o seu ministério 15, 20 anos depois. E por quê? Porque tem um tempo do aprendizado. Pedro achou que sabia tudo e já podia começar, mas Jesus falou: não, você ainda tem que aprender muita coisa. A gente vê na vida de Pedro, quando ele está ali dentro do barco, a tempestade começa a assolar, Jesus vem andando no meio do mar e fala: Pedro, vem comigo. A Bíblia fala que Pedro pisa no mar e ele começa a andar firme, mas de repente ele começa a cair. E o Senhor estende a mão e fala: Pedro, vem. O Senhor está ensinando Pedro: você precisa aprender a ter fé em mim. Pedro, você precisa aprender que você precisa olhar para mim. É por isso que você ainda não começou a exercer seu ministério, porque você precisa aprender algumas coisas. É por isso que você ainda não começou, porque você precisa aprender a ter fé em mim, a confiar que eu sou o teu Deus, que eu faço na tua vida, Pedro. Aleluia. A Bíblia vai contar outra vez que a chamada de Pedro começa a demorar e o ministério de Jesus já quase chegando ao seu fim. Pedro fala: Senhor, mas nós largamos tudo por causa do Senhor. Nós largamos tudo por causa da tua chamada. O que nós vamos receber por isso? O Senhor fala assim: Pedro, não há ninguém que tenha largado a parentela. Não há ninguém que tenha largado o trabalho. Não há ninguém que tenha largado o conforto por causa de mim, que não vai receber 100 vezes mais. Você não vai receber agora. Talvez agora você não receba. Talvez agora você trabalhe e ninguém veja. Talvez agora você trabalhe no teu quarto escondido, orando e ninguém vê. Mas o Senhor está falando: a tua recompensa vai vir lá em cima. Porque se você recebe o galardão do homem agora, o teu galardão já está aí. Mas se você fizer e esperar em mim, o teu galardão vai ser 100 vezes mais.
A Bíblia fala que o Senhor ensinou Pedro diversas vezes, até que Pedro chegasse à estatura de estar apto. E a Bíblia vai falar que quando o Senhor sobe aos céus, Ele diz aos discípulos: olha, estou indo, Pedro, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, cumpri o ide que eu comecei, cumpri o ministério que eu iniciei, vocês vão terminar. E as gerações seguintes vão continuar, teus filhos, teus netos vão continuar. Apenas tenham cuidado de ensiná-los. E a Bíblia vai falar que depois de um tempo, de Pedro ter aprendido 3 anos com Jesus, depois do Espírito Santo ter descido sobre os 120, a Bíblia vai falar que Pedro vai pregar o Evangelho. E a primeira pregação de Pedro, a Bíblia vai falar que quase 3.000 almas se convertem. Quase 3.000. E por quê? Porque Pedro teve um período em que aprendeu com Deus, que aprendeu com Jesus. Pedro teve um período em que muitas vezes ele se calou e ficou observando o mestre trabalhar. Teve períodos que Pedro queria fazer da sua vontade, mas como ele estava seguindo as pegadas do mestre, ele ficou recuado, apenas observando. É o período que eu e você às vezes retrocede, porque a gente não consegue entender isso. É o período que muitos abandonam a fé porque não conseguem entender isso. É o período que muita gente não entende o trabalhar de Deus e o cuidado dele. O Senhor nunca vai colocar alguém lá em cima sem antes trabalhar com ele. O Senhor nunca vai fazer com que você faça algo sem antes te ensinar algumas coisas. O Senhor nunca vai te mandar para algum lugar sem antes te dar estratégia. E se Ele não deu estratégia ainda, espere e senta mais um pouco. Se Ele não falou que você deve ir, espera mais um pouco. Não tenta fazer do seu jeito, porque não vai dar certo. Senta e espera. Davi jamais saiu à guerra sem antes consultar Deus. Josué jamais saiu à guerra sem antes consultar Deus. Por isso há um tempo de esperar. Amém. Há um tempo de agir, há um tempo de esperar e estudar. A Bíblia vai falar que Pedro aprendeu muito. Pedro viveu muito. Pedro estava apto agora a exercer o ministério. Mas o problema que eu vejo é que Pedro foi um exemplo. Muita gente julga Pedro porque negou Jesus 3 vezes, mas Pedro foi um exemplo. Pedro negou Jesus porque pensava que estava apto ao ministério. Pedro negou Jesus porque pensava que já estava pronto. Jesus falou: Pedro, você vai me negar? Ele falou: jamais, Jesus. Eu estou pronto para ir com você até a morte. Jesus falou: antes do galo cantar, você vai me negar? Ele falou: jamais. Aí Pedro vai e nega. Pedro fica triste, mas Jesus, quando ressuscita, ele fala assim: olha, vai e avisa Pedro, primeiro ele, para que Pedro entenda que ele não estava pronto, que ele me negou, mas eu não o julgo, mas agora eu estou dando a ele a oportunidade de exercer o seu ministério. Depois do fracasso, vai e exerça teu ministério. Talvez a gente falhou em algum ponto, e muitos têm falhado em muitos pontos, porque no momento da caminhada as coisas ficam difíceis. No momento da chamada as coisas começam a ficar difíceis e se apertar. E muitos tendem a retroceder. Pedro continuou firme no ministério que Deus chamou ele, que Jesus chamou ele. Mas muitos tendem a retroceder. Conforme as coisas ficam difíceis, muitos que foram chamados para resgatar homens querem voltar a pescar peixe. Muitos que foram chamados para cuidar de vidas querem voltar a cuidar de peixe. Muitos que foram chamados para cuidar de pessoas que estão aí desacreditadas por causa do momento difícil do ministério, da chamada, querem voltar e fazer aquilo que não tem preço algum. Muitos no meio do caminho param e retrocedem,
alguém que pregou para mim, um jovem que pregou para mim muito tempo, e falou: olha, se arrependa, se converta, sai do caminho errado. E quando eu voltei, ele ficou. Quando ele me ganhou para Jesus, ele ficou. E hoje a vida dele está toda errada, destruída. Está bebendo, está se prostituindo. E por quê? Porque quando as coisas ficou difícil, ele quis voltar a vender peixe, quis voltar a cuidar de peixe. E talvez você não entenda, mas eu vou te explicar. O Senhor te chamou para cuidar de vida, para cuidar de pessoas, para resgatar homens, mulheres que estão aí fora. O Senhor te chamou para pregar para o teu vizinho, para pregar para a tua família. Mas porque as coisas começaram a se apertar, você está querendo voltar para o teu conforto. Porque você prega, eles não se convertem, você quer voltar para o início. Você quer voltar para onde não tem sacrifício nenhum, porque é mais fácil. Mas o Senhor está falando para mim e para você nessa manhã: olha, não abandona o teu ministério, não abandona aquilo que eu te chamei, não abandona aquilo que eu te convoquei. Não é para você passar à minha frente nem ficar atrás, é para você estar apto para fazer o que eu te ensinei. Muitas vezes a gente passa algumas necessidades por causa do Evangelho, e aí a gente quer retroceder, voltar a vender peixe, porque vender peixe dava dinheiro, porque vender peixe dava lucro, porque a gente vendia peixe, mas estava perto da nossa família, porque a gente vendia peixe, mas estava perto dos nossos amigos, estava perto do nosso conforto familiar. Mas o Senhor te chamou para muitas vezes passar a noite em claro. O Senhor te chamou muitas vezes para chorar uma luta que não é tua, para entrar numa batalha que não é sua. O Senhor te chamou para isso. Porque na palavra do bom samaritano em Lucas 10, o que aquele samaritano precisava, o que aquele homem precisava, era de um samaritano que estendesse a mão. Ele não precisava ser julgado por levita, por sacerdote. Ele precisava de alguém que estendesse a mão. A gente percebe que vidas estão morrendo aí fora porque ninguém estende a mão. Tem gente morrendo porque a gente não estende a mão. E eu estou no trabalho de oração e eu estou orando há muito tempo por alguém, há muitos anos, e parece que eu não via resultado. E esses dias eu orava a Deus e falava: Deus, eu vou ficar orando mais quantos anos? Eu estou orando há muitos anos para o Senhor salvar essa pessoa, e eu não vejo a mão de Deus. Eu orava para o Senhor na madrugada e falava: Senhor, até quando? Até quando eu vou ficar jejuando? Até quando eu vou ficar perdendo noite de sono por essa vida? Não vê resultado nenhum. E o Senhor falava assim para mim na madrugada: filho, se pareça mais comigo. Se pareça mais comigo que você vai ganhar essa vida. Se pareça mais comigo. E eu: Senhor, como eu vou me parecer mais com o Senhor? Você vai andar as minhas pegadas. Você vai fazer aquilo que eu fiz. Você vai viver aquilo que eu vivi. Senhor, mas eu estou orando há tanto tempo. Eu estou jejuando há tanto tempo, Deus. Se pareça mais com Ele. Aleluia. Se pareça mais com Jesus. Em Atos no capítulo 9, o resultado da pregação dos apóstolos começou a ter mais efeito quando eles começaram a ser chamados de cristãos, quando eles começaram a se parecer com Cristo, quando eles começaram a andar como Cristo andou. Porque enquanto eles eram chamados apóstolos, discípulos, alguma coisa travava. Mas quando eles começaram a parecer mais com Ele, quando eles começaram a ver a necessidade do próximo, quando eles começaram a vender a própria propriedade para ajudar o irmão, quando eles começaram a sentir um amor verdadeiro que brota de dentro para fora, eles começaram a ter mais efeito a sua pregação.
pregavam e vidas se rendiam. Eles pregavam e pessoas se convertiam. Porque eles se pareciam muito com o Mestre. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei. Eu sei que essa palavra não veio para a parede, mas veio para você, para a tua vida. O Senhor não tem negócio com quem ficou em casa, o Senhor tem negócio com você que veio. Não adianta você chegar em casa e falar, a palavra foi para você. Não, foi para você que está aqui. Foi para você que veio. O Senhor veio te dar um ânimo e falar, olha, não retroceda no teu ministério, na tua chamada. Ainda que pareça que não está dando fruto, ainda que a oração feita no pé da cama ainda não deu resultado, o Senhor está falando, olha, não olhe para trás, continua. Porque aquele que começa o ministério e volta para trás não é digno dele. Por isso o Senhor fala para mim e para você, continua nesse chamado. Continua nessa vocação. Perca a noite de sono se for preciso. Porque a Bíblia vai falar que Jesus vai atravessar uma cidade toda para chegar a Genezaré, para salvar uma alma. Uma alma precisava ser salva. Jesus atravessa o mar, atravessa o oceano para salvar uma vida. Uma vida que precisava. Paulo e Silas vão presos. Por quê? Para salvar a vida de um homem que está ali dentro, a vida do carcereiro e da sua família. O Senhor te chama, não é às vezes para pregar para a multidão, é para pregar para uma vida. Você não precisa estar com o microfone para pregar a palavra. Você não precisa estar com a oportunidade para falar de Jesus. Vai para a rua que você vai ver quantas pessoas precisam. Não precisa nem ir para fora, vai dentro da tua casa que você vai ver. Quantas pessoas precisam ouvir o Evangelho? Quantas pessoas precisam entender este amor, esta salvação que nos salvou, este amor incondicional? A palavra do Senhor para mim e para você nessa manhã é: continua na tua chamada. Eu não quero estender muito. Eu quero já agradecer por essa oportunidade. E que a gente possa ficar com essa palavra no nosso coração. Que a gente venha meditar e que a gente venha entender que o Senhor não nos chamou para ficar sentado. O Senhor não nos chamou para ficar dentro da nossa casa. O Senhor nos chamou para ir por todo esse mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. A todo mundo, quer ouçam ou quer deixem de ouvir. Pregue o Evangelho. Amém? Amém. Senhor, agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus.